sabemos que muitas vezes a doença mental é um cérebro inflamado. Quando você se corta, fica com infecção, fica vermelho, quente, dolorido, inflamado. Se você torcer o tornozelo, fica dolorido. Se você tem dor de garganta, fica dolorido e vermelho. Quando o seu cérebro está inflamado, ele não dói. A única maneira que seu cérebro sabe como dizer ai é deprimido, ansioso, com raiva, irritado ou ter consequências ainda mais graves. Então, a comida que estamos comendo, predominantemente o açúcar e amido e ingredientes processados, aditivos, a falta de gorduras boas, a predominância de gorduras ruins e óleos refinados, o esgotamento de nutrientes em nossa dieta, quero dizer, 95% de nós provavelmente é deficiente em ácidos graxos, ômega 3, mais de 90% dos americanos são deficientes em um ou mais nutrientes no nível mínimo para evitar a deficiência, e todos desempenham um papel no humor, como o folato. O magnésio é incrível para a ansiedade. Ferro, zinco, vitamina D, todos esses desempenham um papel na função cerebral. E você ouve falar sobre tristeza de inverno, isso é por causa da falta de vitamina D. Portanto, sabemos sobre essa conexão íntima entre comida e humor, e o estado nutricional e humor e os ensaios clínicos têm sido realmente impressionantes, mostrando que pessoas que seguem uma dieta de alimentos integrais e eliminam o lixo podem realmente se livrar da depressão. Vejo ataques de pânico, transtornos de ansiedade, frequentemente causados pela comida que estamos comendo. Apenas como exemplo, quando você come açúcar ou amido, seus níveis de cortisol aumentam, que é o hormônio do estresse. Sua adrenalina aumenta. Então, se comer um bagel ou um cookie, seu corpo literalmente tem a mesma reação, como se estivesse fugindo de um tigre dentes de sabre. Uau! E isso pode criar ansiedade Internamente, um pico de insulina. internamente. Quero dizer, você pode estar completamente bem e calmo e dar 5 respirações profundas antes de sua refeição. Mas comer toda essa porcaria, seu cérebro vai sentir. Então, o que acontece com o cérebro quando você está comendo um bagel, um sorvete ou qualquer coisa assim? Isso vai para o seu intestino e se envia sinais para o cérebro, então começa... O que é que acontece, né? Se inflama naquele momento, leva para inflamar alguma coisa? Sim. Como é que faz? Então, uma série de coisas que acontecem quando você come principalmente amido e açúcar. Isso é 60% da nossa dieta, certo? São alimentos ultraprocessados. São os principais ingredientes de milho, farinha e açúcar que estão em tudo. O que acontece é que você tem esse pico de açúcar no sangue, que então cria um pico de insulina. Ao mesmo tempo, você tem um pico imediato de cortisol e adrenalina. Essa é a primeira fase de resposta. Claro, isso afeta seu fígado e desregula seu colesterol e tudo mais, mas o que acontece aqui é ainda mais preocupante. Isso direciona o combustível disponível em sua corrente sanguínea de toda a comida que você comeu, açúcar e amido, a quaisquer gorduras ruins, direcionado isso para as células de gordura. É um caminho de sentido único para as suas células de gordura, chamadas adipócitos, ao redor da sua barriga. Aquelas células de gordura abdominal. Essas células de gordura, por sua vez, criam uma série de substâncias químicas, como centenas de substâncias químicas, hormônios, marcadores inflamatórios e mensageiros e neurotransmissores. É interessante, não é apenas como segurar suas calças. A gordura ali, ela está fazendo coisas. E quando você come dessa maneira, isso aumenta a fome. Armazena gordura, desliga seu metabolismo e literalmente diminui seu metabolismo. E ainda pior, prende as células de gordura para que a gordura não possa sair. É como um torniquete de sentido único, só pode entrar. E além disso, libera todas essas moléculas mensageiras inflamatórias. Chamamos de adipocitocinas. Elas vão para o seu cérebro e criam inflamação no cérebro. É um efeito descendente de nosso hábito crônico de comer dessa maneira. Se você comer um bagel ou um biscoito, não vai te matar, certo? Certo. Mas você está constantemente comendo essas coisas, e estamos falando que o americano médio come quase meio quilo de farinha e açúcar por dia. Uau. Meio quilo. Como 69 quilos de açúcar e 60 quilos de farinha. Você soma isso e é... Eu sei que não estou comendo muito, você não está, então muitas pessoas estão compensando a diferença. Certo, é. Então, comida afeta o seu humor, com certeza. Sim, não apenas isso, e até mesmo foi impressionante. Eu não sei se você teve David Perlmutter no programa, mas ele escreveu um livro chamado A Limpeza da Mente, e realmente fala sobre o que acontece com o cérebro quando você não come alimentos integrais reais e come demais daquela dieta americana que todos nós estamos comendo. Isso desconecta o lobo frontal da amígdala. Agora, o que isso significa? O lobo frontal é o adulto na sala. É como se você pensasse em dar um soco naquele cara, mas então diz, melhor não, certo? Certo, é. É o adulto na sala, que é o seu eu superior. A amígdala é o seu cérebro reptiliano, é o seu cérebro de lagarto. Vai apenas correr, lutar ou fugir. E o que acontece é, literalmente, fisiologicamente, essas partes do cérebro estão conectadas, mas quando você come porcarias, elas se desconectam. Então você está constantemente reagindo a partir da sua amígdala, sem o adulto na sala. É por isso que vemos esse nível de divisão e ódio. Quero dizer,
apenas toda a agitação que estamos vendo na sociedade agora. Eu acredito que uma parte disso tem a ver com nossos cérebros sendo constantemente acionados por esse insulto reptiliano que está impulsionando a mudança de comportamento. E olhamos para o fato de outros dados para apoiar. Não é apenas a teoria. Nas prisões, se você der comida saudável aos prisioneiros, substituindo toda a porcaria que eles comem nas prisões, que é bastante ruim, há uma redução de 56% nos crimes violentos nas prisões. Uau! Se você adicionar um multivitamínico, é uma redução de 80%. Para com Se isso. você olhar para as crianças, e isso é em centros de detenção juvenil. Então, eles fizeram ensaios clínicos, porque as pessoas estão trancadas. É um estudo ótimo. Agora, esse tipo de estudo é difícil de fazer, porque na maioria das vezes somos seres humanos livres, que não se comportam realmente, farão o que quiserem e não seguirão o mesmo protocolo. Quando você está trancado, você come o que recebe, certo? O ambiente é o mesmo para todos, né? Todas essas coisas. Isso. E pegaram essas crianças, e essas crianças eram disruptivas, violentas, agressivas, positivas, suicidas. Ao melhorar a alimentação delas e dando-lhes alimentos integrais, houve uma redução de 91% em todo o comportamento violento, opositivo, necessidade de contenção, suicídio diminuiu, quero dizer, é a terceira principal causa de morte nessa faixa etária, diminuiu 100%, nenhum suicídio. Uau! Portanto, você vê esses dados incríveis que vêm do entendimento da psiquiatria nutricional e sabe... Espere um minuto, talvez parte dos problemas da nossa sociedade tenha a ver não apenas com os problemas de obesidade e as doenças crônicas e o fato de que a Covid encontrou um laboratório perfeito para se espalhar na América, porque também estamos pouco saudáveis e nossos sistemas imunológicos estão tão debilitados por causa de nossa dieta, mas também levou a essa incrível desordem de nosso cérebro e nosso humor e nosso comportamento que estamos vendo desenfreados na sociedade hoje em dia. O que você diria serem os 3 alimentos que todos nós deveríamos nos afastar para aumentar nossa felicidade e nossa saúde mental? Isso não é difícil. Quero dizer, no meu livro A Dieta Pegan, chamada A Dieta Pegan, 21 princípios para voltar a ser saudável no mundo nutricionalmente confuso. E é realmente prático, e há um monte de etapas no final, mas acho que os verdadeiros perigos são um xarope de milho com alto teor de frutose, porque qualquer coisa com xarope de milho com alto teor de frutose, quase por definição, é um alimento altamente processado, que vem com todos os tipos de outras porcarias ruins. Portanto, se você estiver lendo rótulos, se você apenas eliminar isso, seria como o número 1. É o número 1. O número 2 seriam as gorduras trans, gorduras hidrogenadas, que... Em quais alimentos estão presentes? É em processados, embalados? Gorduras hidrogenadas, ou é açúcar, alto teor de Alimentos frutose. fritos, batata frita? Então, as gorduras hidrogenadas foram proibidas pela FDA. Essencialmente consideradas não seguras para consumo, mas ainda estão por aí. Você ainda pode encontrá-las. É menos. E costumava ser, realmente, elas são usadas na produção do Crisco. Portanto, qualquer coisa que venha com produtos assados ou qualquer alimento processado. E a terceira coisa seria como... Você só deve comer alimentos com ingredientes que você teria em seu armário e pode pronunciar e reconhecer. Em outras palavras, você teria hidroxibutilbutilado em seu armário para temperar sua salada? Não. O que também é conhecido como BHT. É um conservante associado ao câncer. É proibido na Europa e temos em tudo aqui. Portanto, se você não teria azo de carbonamida em seu armário para usar em seus pratos, provavelmente não deveria comê-la. E, no entanto, isso está em grande parte dos nossos alimentos. E, na verdade, na América isso é legal. Esses ingredientes são usados em pães para deixá-los mais fofos. O Subway costumava usá-los em seus sanduíches do Subway. Mas eles tiveram que tirar, né? Foram obrigados. Sim. Nossa amiga os envergonhou a ponto de tirá-los, mas ainda é legal aqui. Não é ilegal. Ela apenas os envergonhou publicamente ao tentar comer seu tapete de yoga na frente do Subway e conseguiu que eles retirassem. Mas em Singapura, por exemplo, se você é um fabricante de alimentos e usa esse ingrediente em sua comida, você é condenado a 1 ano de prisão e uma multa de $450 mil. Não, para com isso. Sim, você é, eu juro Isso por é Deus. loucura. Na Europa, muitos desses produtos químicos são proibidos, então basicamente apenas coma comida de verdade. Portanto, livre-se de todas essas 3 coisas que poderiam fazer com que você acabasse em apuros. A outra hierarquia, como você pode melhorar a qualidade, mas o princípio fundamental da dieta Pegan é que 1. A comida é remédio. A comida é remédio e a qualidade importa. Então não são apenas calorias, é informação e ela literalmente pode melhorar ou piorar sua biologia a cada mordida. Portanto, quando você está colocando algo na boca, está literalmente falando com seus genes. Você está falando com seus hormônios, sua química cerebral, seu sistema imunológico, seu microbioma, mitocôndrias, tudo é controlado pelo que estamos comendo. Portanto, o livro se concentra em 2 princípios-chave. Um é que a comida é remédio e o outro é a nutrição e medicina personalizadas. Sabe, eu chamo de dieta Pegan porque é uma piada entre paleo e keto, certo?
Claro. Eu estava em um painel com um amigo meu que era cardiologista vegano e outro que era um médico paleo, e eles estavam brigando. Eu estava no meio e me senti uma bola de ping-pong indo pra frente e pra trás. E eu estava tentando só quebrar a tensão e disse: ei, se você é paleo e é vegano, eu devo ser vegan. E foi meio que uma piada e todo mundo riu. E eu fiquei tipo, uau, isso foi bom. Pensei nisso no caminho de casa. Basicamente são idênticos, exceto de onde você obtém sua proteína, animais ou grãos e leguminosas. Ambos concordam que devemos comer alimentos integrais, que devemos comer muitos vegetais, nozes, sementes e boas gorduras e eliminar alimentos processados e baixo teor de açúcar. Até concordam que não devemos estar comendo laticínios, o que é um assunto controverso, mas eles são praticamente idênticos. Portanto, Claro. o objetivo deste livro não é criar um dogma, mas criar um grande quadro inclusivo para as pessoas pensarem sobre a comida de maneira diferente. Então, quais são os princípios de uma alimentação saudável que são adaptáveis a diferentes culturas, preferências, sistemas de crenças? E eu acho que sempre encoraja as pessoas a ouvirem o próprio corpo, não o dogma. Muitos de nossos conselhos nutricionais são baseados em, seja keto, ou seja paleo, ou seja vegano, ou seja isso ou aquilo, ou seja cru. A verdade é que depende de você. E se você é keto, meu corpo não responde muito bem. Quero dizer, eu faço uma dieta com mais gordura, mas outra que é diabética pode se dar muito bem com isso. Uma pessoa em uma dieta vegana, como cru, pode ser capaz de fazer triatlos. Quero dizer, apenas feitos de Ironman, de esforço heróico, mas ele pode ser um unicórnio, ou talvez tenha descoberto como fazer isso. Outros pacientes meus, veja, estão extremamente doentes após anos de serem veganos por causa de sua desnutrição ou por não ter proteína em seus corpos. Seus corpos não gostam disso. Acabei de ter um paciente, por exemplo, esta semana que era uma jovem de 26 anos, que era vegetariana vegana. Ela era basicamente uma vegana de vegetais e açúcar. Ela nem gostava de... Então ela também comia açúcar. Sim, assim. Bem, muitas pessoas que são veganas comem açúcar, porque o corpo começa a desejar os carboidratos e o açúcar, portanto não é incomum. Ela não estava com sobrepeso de jeito nenhum, mas metabolicamente ela estava super doente. Ela tinha acne e seu intestino estava uma bagunça. Ela tinha muita pouca proteína, com muitos aminoácidos. Ela tinha vitamina D muito baixa, vitamina B12 extremamente baixa, iodo muito baixo, zinco muito baixo. E ela estava extremamente mal. E sua dieta não era adequada para ela. Então, tivemos que melhorá-la e mudá-la um pouco. Tive que colocar alguns shakes de proteína diferentes, o que ela precisava. Tive que aumentar os suplementos vitamínicos, tive que tirá-la do açúcar. Quer dizer, isso leva muito trabalho. Portanto, a chave é como personalizar a dieta e sair da nutrição basicamente religiosa que todos nós temos e... Que é tudo vegano, vegetariano, keto, carnívoro, tem todas essas coisas Sim, extremas, exato. né? Sim, e novamente eu encorajo as pessoas a ouvirem o médico mais inteligente da sala, que é o próprio corpo. Assim mesmo, é. Tipo, como você se sente? Ótimo, você se sente mal? Como está o estômago? Como está a cabeça? Você está lúcido? Tem energia? Você está... Quero dizer, o que está acontecendo com você? Portanto, acho que é importante entender que somos todos diferentes e que o futuro da medicina é a medicina personalizada. Há uma sessão inteira aqui sobre nutrição personalizada e como você identifica suas necessidades específicas. Por vários testes, seja genérico, teste metabólico, teste de sensibilidade alimentar, e como você realmente descobre como ajustar a sua dieta perfeita. Todo mundo jura que seu jeito é o jeito certo, né? Mas parece muito extremo, na minha opinião. Sim, Eu simpatizo com veganos e penso, também não quero mais carne mais, mas então tentei por um tempo e fiquei tipo, caramba, eu quero muito comer carne e qual é o caminho, né? O que é que eu tô ouvindo você dizer que não existe uma solução única para todo mundo, você realmente tem que sim. descobrir o que é único que tamanho que funciona. serve para todos é a qualidade. É entender que a comida é informação. Apenas carne, por exemplo. A carne de confinamento é uma abominação. É terrível, cruel com os animais. Ela faz os animais crescerem de maneiras extremamente destrutivas para o meio ambiente. Através desses campos monocultores de milho e soja que usamos para cultivar ração, os confinamentos que produzem quantidades enormes de poluição, todos os hormônios e antibióticos que usamos, e a qualidade da carne é muito diferente. Portanto, é basicamente ruim para você, ruim para o planeta e ruim para os animais, então eles deveriam ser proibidos Claro. 100%. Com certeza. Mas isso não significa necessariamente que comer um búfalo selvagem seja ruim para a saúde, certo? Claro. Ou comer ovos de animais alimentados Salmão só com selvagem capim. ou algo assim, né? Sim, ou comer um animal totalmente alimentado com capim, criado legitimamente, não faz mal a você. Na verdade, há um capítulo no livro, um dos princípios que é a carne como remédio. É meio que uma piada, de certa forma, um comentário um pouco provocativo. Mas o que realmente me fascina é que há um artigo publicado há apenas alguns dias, outro sobre como, se você olhar para a carne de confinamento, ela causa inflamação no corpo. Na verdade,
não é tão boa para nós, mas se você olhar para estes animais que se alimentam de centenas de plantas diferentes, com todas as composições de fitonutrientes diferentes e todos os conteúdos de vitaminas e minerais diferentes, eles literalmente buscam e consomem medicamentos em sua dieta. Há um cara que tive no meu podcast, Fred Provenza, que estudou animais de pastagem a vida toda e está trabalhando com pesquisadores em Duke, e eles descobriram que, na verdade, a carne criada adequadamente, na verdade, existem fitoquímicos, e isso me surpreendeu, o que significa que você tem compostos de plantas como catequinas, que você encontra no chá verde, nos mesmos níveis em certos tipos de carne, dependendo do que comem. Uau! Portanto, você tem todos esses compostos antioxidantes, anti-inflamatórios, desintoxicantes, encontrados na carne criada adequadamente. Outro argumento, obviamente, é o clima. Sim, acho que a criação de animais em confinamento é uma abominação e é um grande contribuinte para as mudanças climáticas e a degradação ambiental, o colapso ecológico. No entanto, isso não significa que tínhamos 169 milhões de ruminantes vagando pelas planícies da América há centenas de anos. Quero dizer, nós os matamos todos, basicamente. O Buffalo Bill disse que para cada bisonte morto era um índio morto, e eles literalmente dizimam cerca de 60 milhões de búfalos para alguns poucos. Que loucura! Sim, então, esses búfalos e esses ruminantes depositaram de 8 a 15 metros de solo fértil em toda a América, o que é por isso que tínhamos terras agrícolas tão ricas. Agora perdemos mais de um terço desse solo, porque nossos métodos agrícolas como monocultura e aração, isso degradou o solo, de modo que o solo não pode reter o carbono, porque as plantas expiram carbono da atmosfera. Elas o sugam para a planta. Ele desce para o solo, até as raízes, e alimenta o microbioma do solo. O microbioma do solo, por sua vez, alimenta as plantas, porque você precisa disso. É uma bela relação simbiótica, onde os nutrientes do solo não podem ser extraídos, a menos que o microbioma do solo esteja saudável. Portanto, obtemos todas essas plantas empobrecidas de nutrientes e depois perdemos o carbono no solo. E acabamos com mudanças climáticas em um nível acelerado. Na verdade, o sistema alimentar de ponta a ponta é a principal causa das mudanças climáticas, em cerca de 50%. Nem mesmo os combustíveis fósseis. É a comida, uau! Sim, mais do que os combustíveis fósseis, porque quando você olha de ponta a ponta, criação de animais em confinamento, desmatamento, erosão de solo, desperdício de alimentos, refrigeração, transporte, tudo isso é enorme. Número 1. Não temos um grande microbioma que seja capaz de combater os vírus, combater as bactérias como deveriam. E afinal de contas, elas estão defendendo sua casa. Mas o mais importante, provavelmente,